Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional e uma irmã de trabalho. E é com grande satisfação que eu divido essa bancada remotamente com Vânia Renovato. Acertei o nome, né, Vânia? Boa noite, minha querida. Que prazer enorme dividir essa bancada com você. Obrigado por ter atendido o nosso pedido aqui no Papo de Porto 013. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Tive o prazer em conhecê-lo também nesse seu evento maravilhoso. Estive lá presente, conheci muitas pessoas. É muito bacana estar fazendo parte aí dessa comunicação portuária, né? Legal, Vânia. As mulheres são sempre bem-vindas na nossa atividade, né? E, primeiramente, agradecer a sua participação de ter vindo no evento esse ano, né? Eu quero que cada dia mais vocês estejam inseridas dentro do contexto portuário, que é muito importante, né? As mulheres têm 6 sentidos, né? Tem um sentido a mais que é só Deus que explica. Então, é sempre muito bom ter vocês aqui com a gente no trabalho portuário. Muito embora estejam ingressando agora no Porto de Santos, né? Novas mulheres na atividade avulsa, mas eu sei que em Itaguaí você já tem um tempinho e outras mulheres ao redor do Brasil também já tem um tempo aí na atividade portuária. Mas o motivo do meu contato, que eu fiquei curioso, para saber o que inspirou a Vânia a vir para o trabalho portuário primeiramente, e eu queria saber da tua vida pregressa, a tua vida passada, o que você trabalhava, para antes da gente começar a falar até da equidade de gênero, minha querida. Então, eu sou gêmeas, minha mãe teve 8 filhos, né? 4 homens e 4 mulheres. Nós viemos de uma criação bem humilde, bem batalhadora, e onde a minha mãe sempre ensinou as mulheres a assumirem seu papel. Às vezes ela falava, não, você que tem que trocar o gás, você que tem que aprender. Então, a gente tem essa personalidade, essa força. E meus irmãos, eles foram criados, ajudou, né, na nossa criação. E foi através de um convite do sogro da minha irmã que ele mandou o link, né, para fazer o concurso. Eu já vinha fazendo outros concursos. E a minha irmã falou assim, não, vamos, porque eu preciso fazer. E eu fui ajudá-la a fazer. E eu venho do comércio, né? Eu sempre fui da área de CLT. E sempre trabalhei em loja, sempre fui... A maior parte da minha profissão foi como vendedora. E sou muito grata de onde eu venho, porque foi lá que me ensinou a ser digital, uma coisa que eu odiava. E por insistência da minha gestão maravilhosa, eu fui entrando nesse mundo digital, onde a gente tem uma grande evolução, né? E eu entrei nessa área de Porto, mas eu nunca tinha colocado meus pés, eu não tinha noção do que era ser, dessa categoria, né, estivador. Não tinha noção do que fazia, de como ia acontecer. E tudo foi acontecendo muito rápido, porque eu estudei 4 dias, eu ganhei uma premiação para poder ficar em casa, para poder fazer essa prova. Foi bem direcionada. Acho que tudo foi num tempo bem direcionado. Legal, Vânia. Quando você falou aí do comércio, que serviu de lastro para você também, né? E pela vontade, por seus irmãos estarem potencializando você, é sinal que você tinha que estar na área portuária, não ia ter jeito, né? E aí, vindo aqui para a questão da área portuária, quando a gente fala da área portuária, é uma área muito rica e muito particular, né? E até alguns anos atrás, a gente não tinha as mulheres inseridas.
Hoje, na sua opinião, você vê que as mulheres têm mais vontade de ingressar na área portuária ou a participação das mulheres ainda está muito tímida dentro da atividade portuária? Aí eu falo dos portos do Rio de Janeiro, né? Agora a gente está falando do Papo de Porto 021. É 021 o código? Então a gente está falando do Papo de Porto 021. O que está faltando aí para que a gente tire essa timidez aí para que novas mulheres ingressem, assim como você ingressou na atividade portuária? Então, ano passado, para entrada para o TAF, nós tivemos apenas uma bateria, que eles subdividem por bateria. Então, eram 20 mulheres, né? Para 300 pessoas, 20 mulheres seriam um pouco, que foram chamadas para o TAF. 19 participaram, 4 passaram para a corrida, que era o final, e dentro do quantitativo de 100, 3 passaram e uma ficou na reserva. Entramos 3, uma desistiu, a reserva também desistiu e ficaram 2. Em Itaguaí somos 2 mulheres, eu sou 68 e ela é 86. Esse ano, nós passamos a divulgar mais, falar mais, fizemos páginas sobre o assunto, e esse ano nós tivemos aqui o concurso para estiva e tivemos para capatazia. E assim, eu me envolvo bastante e entrei em contato com elas, temos um grupo, e na capatazia, só o processo da capatazia esse ano foram 69 mulheres para o quantitativo do TAF. Então, assim, é uma diferença enorme pro ano passado. E elas tiveram essa informação, elas conseguiram acompanhar e tiveram mais coragem em entender que o trabalho portuário ele consegue ser manuseado por mulheres também. E antes, né, a gente vinha nessa política de que era um trabalho masculino, e hoje, pela modernização também dos portos, ele abriu essa oportunidade para mulheres. Legal. Quando você ingressou somente para atividade braçal, né? No caso. Isso. Aqui a gente chama de luva, né? Então, a primeira roda nossa é luva. Eu sou estivadora, trabalho dentro do porão e faço a parte de luva. Logo depois, nós fizemos a roda de porta-ló, que é aquela que tem os que a gente faz o sinal pelo rádio. E hoje a gente escuta muito, que às vezes me incomoda, falar assim, mas no meu tempo não era assim, né? Hoje a modernidade ela não só ela chegou, né? Como ela tem que se fazer presente para muitas coisas, até mentalmente, né? O mundo moderno ele tem que entrar na mente das pessoas, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, que eu acho que é o correto, nós cadastrados estamos na roda de curso técnico. Então, hoje, né, eu volto para o meu curso de guincho, e ainda não atuei, né, porque ainda estou no curso, mas alguns dos nossos cadastrados já fazem parte da roda técnica, que é do guincho ou da empilhadeira. Legal. Então, eu tenho 2 palavras aqui, luvas e roda técnica, né? Que isso é uma nomenclatura somente de Itaguaí ou é do Rio de Janeiro todo, por geral? Porque aí você tem Itaguaí, Angra dos Reis e Rio de Janeiro, certo? Então, existe uma curiosidade. O nosso edital ele é escrito exclusivamente em Itaguaí. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, trabalhar no Rio. Nós não fazemos parte do Rio. Mas o Rio faz parte de Itaguaí. Eles trabalham também em Itaguaí. Então, vem tanto do Rio quanto de Itaguaí essa nomenclatura aí, luva e guincho. Legal, bacana, show de bola. E aí, quanto tempo é o tempo de curso que você vai fazer aí do guindaste? Quanto tempo eles provisionaram aí para vocês? E quantas mulheres tem fazendo o curso com você? Esse também é um outro detalhe. Não entendi. Quanto tempo demanda o curso aí para vocês? E quantas mulheres tem fazendo também o curso de técnico, né? Curso para operação técnica? Então, nós estamos a primeira turma, né, aqui de Itaguaí, e vai chegar a primeira turma no Rio. Né? Nós fizemos a prova em 2024, fizemos um ano, dia 10 de junho, e algumas pessoas
foram para o cadastro definitivo, né? Porque existe a diferença dos antigos, que são registrados, e de nós novos somos cadastrados, né? Na verdade, entende-se que a gente entra como pré-cadastro. E após um ano, nós nos tornamos cadastrados. Para isso, nós não podemos ter punições, faltas sem justificativas. E no dia 10 de junho, né, no dia 11, teve a listagem desses 100 e pouco, porque os reservas entraram, de quem passou por cadastro. Aí algumas pessoas já passaram, e dentro dessa turma de 100, somos apenas 2 mulheres. E graças a Deus ela também está no curso de guincho, e a gente não tem data, nada específico. A gente termina uma turma, e aí a gente consegue. Porém, eu estou assim, já há um tempo, né, nessa turma, né, esperando aí a minha aprovação aí, porque demora muito. A gente só pode fazer o treino no navio de granel. Então, a gente tem que aguardar a chegada do navio, aguardar a autorização, e tudo é um sistema um pouco demorado. Tá, quando dá autorização para vocês, aí quem é que dá autorização para poder trabalhar, para poder fazer o curso no navio a bordo? O ógmo que busca junto com o comandante, né? Tá, aí é o ógmo que entra nessa relação para poder fortalecer. Enquanto não atracar o navio, não é concluído o curso, é isso? Não. Porque a gente precisa passar pela prática, né? E a Ah. prática é só nesse navio de granel. Legal. Quando você falou de pré-cadastro, quando vocês fizeram a prova, vocês entram como pré-cadastro e não como cadastro? Teoricamente sim, porque a gente tem que aguardar esse um ano para vir a listagem de que você é cadastrado. Quanto Então, tempo? teoricamente, a gente espera um ano Ah, para entrar para o cadastro. aham. E isso se você não sofreu uma punição, se você, assim, na verdade, entramos 53, Aham. né? Então ainda tem um grupo aí que eles têm a possibilidade de mais um ano para poder conseguir o cadastro deles. Fazendo um paralelo, é igual a habilitação provisória, né? Fazendo um paralelo assim, mais ou menos, é igual a nossa habilitação, agora dos nossos filhos, né? Da minha filha, no caso, habilitação provisória, e aí se não tiver nenhuma punição, vou te dar essa oportunidade para que você tenha a habilitação definitiva, para poder dirigir o carro. Então está mais ou menos caminhando nesse sentido as questões do trabalho aí no Rio de Janeiro, em Itaguaí em especial, né? Isso. Vânia, quando a gente fala de trabalho portuário, das mulheres no trabalho portuário, e aí a gente fala de alguns desafios, né? E quais foram os principais desafios que você teve para chegar na profissão, né? Quais foram as particularidades que tiveram para que você ingressasse na profissão? Que você acha que foi um desafio para você? Eu acho que, assim, eu achei que fosse ser, a princípio, de início, no primeiro momento, eu achei que eu fosse ter muita dificuldade de relacionamento com os antigos, justamente pela diferença, né? Então, assim, como seria recebida, porque eles falam assim, poxa, pensei que fosse chegar aqueles mulherões, vem vocês tudo pequenininha, e aí eu falei assim, nossa, eles vão duvidar se nós vamos trabalhar, e aí vem aquela questão do preconceito, né? Que a gente não fala nem muito do assédio, mas muito mais do preconceito, que é aquela questão do preconceito, poxa, será que eles vão respeitar? E foi totalmente ao contrário. Desde que eu entrei, eu tenho uma visão assim, muito de abraço. Eu abraço, sabe? Eu abraço, eles me mandam mensagem, me acordam para eu me escalar. E todo mundo, não só a categoria de estivadores, como outras categorias, né, que aqui nós temos a capatazia, o bloco, o próprio terminal, né, que são, aí acho que eles começaram foi quebrada essa questão de que a mulher não conseguia. Mas eu não achei, quando eu assisti alguns podcasts, eu falava assim, como que as pessoas reclamam ainda sobre banheiro? E isso, para mim, eu falei assim, não, hoje não vai existir essa polêmica, né? Todo mundo sabe que a mulher, ela precisa de um banheiro separado. Então, assim, a gente teve um cuidado, teve uma demora para isso acontecer.
tanto dentro do ógmeo quanto no terminal, até pela justificativa do quantitativo, né? Que eles precisavam entender qual seria o quantitativo de mulheres. E a gente teve um pouquinho dessa demora, porém a gente recebeu tudo com muito carinho, né? Tanto na parte do ógmeo, que nós recebemos o nosso vestiário, quanto o banheiro, né? São bem adequados para nos atende muito bem. E no terminal, a gente também rapidamente fez o nosso questionamento e foi providenciado, né? Por questões fisiológicas, né? Por sermos, não aquele nem mimimi, nem brilhantismo de mulher, é a questão fisiológica, né? Nós temos essa dificuldade, porque a gente tem que procurar um banheiro, a gente tem que subir o navio. Então, eu já tenho essa técnica de quando eu subo no navio, eu já pergunto a primeira coisa onde é o banheiro. Então, eu já vou antes para eu ter que descer e não ter que... Muitos deles, né, todo o trabalho, eles já oferecem. Vânia, sobe, vai lá que eu faço o teu aqui, vai no banheiro. E às vezes eu fico correndo. Gente, estão querendo me tirar do trabalho? Mas a questão, assim, o que mais é difícil para mim é entender o sistema. Isso, para mim, eu sou muito cognitiva. Como eu disse, eu tinha uma rotina e ser TPA é você não ter rotina. Às vezes você está almoçando com a família ou você está fazendo qualquer evento, você se escala, se joga lá na fila, você não sabe, igual hoje. Eu não sabia se eu ia entrar ou não, eu fiquei naquela dúvida e não entrei no trabalho. Então, esse sistema de escala, para mim, é um pouquinho mais difícil. E algumas dificuldades também, que é um trabalho mais de força também. Então, assim, a mulher, ela tem uma resistência um pouco diferente do homem, né? Pela genética. Mas, graças a Deus, eu venho conseguindo executar, né? Acredito que eu também mostro qual é a minha dificuldade e, rapidamente, às vezes, a corrente... Eu vou segurar uma corrente, a corrente vai me levar, já vem um, já segura. Então, assim, eu confesso que é um mundo, assim, como você disse, de oportunidade. Eu vejo isso com clareza. Eu me formei em assistente administrativo porque meu sonho era ser sargento da aeronáutica. Depois fiz um pouco de contabilidade, larguei, fiz técnico de segurança do trabalho, não atuei. Fiz gestão ambiental, não atuei. Fiz pós em saúde pública e ambiental, e entrar ao Porto, para mim, é um leque de oportunidades. Ali tem eu vejo muitas oportunidades de evolução e de crescimento, mesmo eu sendo TPA. Legal, eu acho que tudo é válido e aí você tem coisas que vão colaborar e muito para a sua profissão, né? Para o seu crescimento. Você tem uma gestão ambiental, que eu também tenho, sou pós-graduado em gestão ambiental, é muito importante. Técnico de segurança é muito importante para a sua atividade, né? Então, tudo isso, além da sua formação em gestão pública, também é um olhar, quer queira, quer não, o porto ele serve à sociedade, né? Nós servimos, através dos nossos serviços, à sociedade. Então, é muito importante você ter essa visão pública também, né? Para que você possa colaborar também com a sua atividade, né? Porque qualquer coisa que seja público pode até interferir na nossa atividade. Uma mudança de lei, uma mudança de procedimento, enfim, uma série de coisas que podem impactar na nossa profissão. Quando você falou das mulheres, de ter banheiro, de dimensionamento de banheiros, que é muito importante também, além do navio, o navio ele tem uma obrigação legal de fornecer o banheiro. Mas a gente tem um impacto de culturas, né? Tem navios que possuem latrina, tem outros navios que possuem o banheiro, a privada comum, né? E aí como que vocês se adaptaram a isso tudo, né? Curiosidades, e até se você fala um outro idioma também, ou se você arrisca falar um outro idioma para poder fortalecer a relação. Como é que foi isso? Gente, eu tenho por obrigação em aprender, mas é tanta coisa que eu tenho que aprender, que eu já falei, gente, estou ficando sobrecarregada de tanto que eu tenho que aprender. E esses dias, no meu último curso, o comandante, eu fiz o curso de manhã, no treino, e ele paralisou. À noite, eu voltei para o trabalho. E aí ele parou e ficou tentando falar comigo que ele tinha me visto no curso.
E aí ele até me ofereceu uma tangerina. Aí eu falei, olha, que custa para eu entender o que ele estava tentando conversar. Mas assim, eu necessito aprender sim, né, outras culturas. Realmente a gente tem se adaptado. Eu não costumo descer, eu costumo utilizar o banheiro, mas a gente também tem outras técnicas, né, femininas que a gente utiliza, né? Ah, isso é bom, né? Isso é de todo bom, né? Também você, né? É sempre assim. Minha mãe ensinava as minhas irmãs a não sentar no vaso, né? Então isso é uma técnica feminina muito forte, que as minhas irmãs utilizavam, porque infelizmente o homem ele não tem o hábito de levantar aquela tampa. Isso é uma forma de você educar o homem, né? Saber que outra pessoa vai sentar ali, né? E que aquela tampa não pertence para que você faça as necessidades em pé em cima dela, né? Então, isso é muito cultural, isso é uma coisa que tem que mudar, mas isso tem que mudar através de gerações, né? E está muito difícil também mudar esse hábito do homem, né? Com relação a isso. Mas, vindo aqui para o nosso trabalho, e que eu também gostaria de perguntar para você, com relação a Mulheres e Portos, né, que vocês fazem parte do Mulheres e Portos. Também eu queria que você desse uma pincelada sobre como que foi vocês adentrarem o Mulheres e Portos, né, e o que você está achando do Mulheres e Portos, o que tem acrescentado para você, para esses desafios aí contemporâneos. Hoje, nós fizemos até uma reunião, eu e as minhas colegas. O que acontece? Quando eu entrei, por eu ser a primeira no Rio, né, no caso no estado do Rio de Janeiro, no Porto de Itaguaí, falava-se muito, você é a primeira, sem noção de você ser a primeira. Eu fiquei com aquilo, e aí eu comecei a buscar outras mulheres. Eu falei assim, gente, eu quero ter experiências de outras mulheres, né, sobre o assunto. E dali eu formei um grupo, né, de portuárias do Brasil. Nós fizemos um grupo e eu me comunico com outras TPAs. Daí participamos de outros podcasts, e aí foi Portuárias do Brasil, e aí tivemos que abrir para outras categorias. Hoje, nós temos, além nós temos no grupo até vinculadas, temos até do Uruguai, né? Mulheres do Uruguai, que fazem parte de sindicatos. Então, assim, porém, nós tivemos a necessidade de formar um grupo de 5 mulheres, que são mulheres mais ativas, para a gente poder ter uma gestão do que nós estávamos tratando, né? Que eram umas coisas mais internas de nós TPAs, né? Então, fizemos um grupo, a Amanda, de Pernambuco, a Ivete, da Bahia, que é uma pessoa que eu tenho que falar muito, porque ela tem 23 anos de corpo. Então, quando alguém vem para mim e fala assim, poxa, Vânia, é tudo novo. Eu falo, não, é novo para mim que tem 1 ano, não para o Porto, não para o Ogmo. Então, esse é um levantamento pessoal, é meu, diferente das minhas colegas. Tá? Para mim, eu não entendo que seja novo, não aceito que me diga que é novo, porque são procedimentos há 23 anos. São assuntos que já existem há 23 anos, já existe uma mulher. Ela é uma única mulher na Bahia. E é pouco se vê ações dentro do Ogmo com o rosto dessa mulher, dessa TPA. Então, assim, nós formamos esse grupo, a Ivete da Bahia, a Amanda de Pernambuco, a Júlia de Espírito Santo e a Daiane, que ela é da Arrumadores, né, lá de Ibituba. E nós conversamos muito sobre essas temáticas nossas, porque nós tivemos muito apoio de Mulheres e Portos, elas entraram em contato, foram super gentis, elas acompanham nossos questionamentos, e eu vejo muita participação delas nesse setor em geral, né? Mas Vânia, eu acredito que a gente precisa de alguém que supra 100% a necessidade do TPA, né? Existe aquela gestão de vínculo, né? Aquela
não vou dizer um glamour feminino, né? Mas a gente precisa de assuntos voltados para mulheres portuárias trabalhadoras no setor de luva, as mulheres que estão subindo guincho. Nós, TPAs, nós não somos seletistas. Quem é seletista, quem é vinculado, eles têm um certo amparo legal de leis que nós não temos. Um exemplo disso é quando a mulher se afasta pela gravidez. Por que que hoje ainda não foi solucionado? Se nós temos pessoas capacitadas para poder levar o assunto, né? Não é algo que a gente tem... eu cheguei hoje, eu estou 1 ano, e eu estou plantando isso, né? Hoje a gente se reuniu, conversamos, nós 5, né? Nós fizemos um grupo de diretoria Portuárias do Brasil, nós temos lá o nosso Instagram, Portuárias do Brasil, tem a minha marca que eu criei também, Portuárias, é Estilo em Movimento, e a gente fala muito sobre esse assunto em específico, porque é algo que a gente ainda... Nós temos mulheres sendo afastadas com situações diferentes. E o ógimo, eu entendo, como eu entendo pouco, na minha visão, deveria ser algo já formalizado. E não assim, cada ógimo age de uma forma, ou um afastamento é de um jeito, não. A mulher, ela é uma, o procedimento ele é único. Então, assim, existem muitas coisas que eu acho que a gente ainda está em falta, né, desse acolhimento da trabalhadora portuária. Quando a gente fala dessa questão de afastamento, né, da maternidade, que é muito importante, eu acho que, uma opinião particular minha, a gente deveria desenvolver comitês em cada porto, né, e principalmente trazer alguém especialista em previdência, porque a gente trata de afastamento, e trazer algum especialista sobre o CBO, sobre o Código Brasileiro de Ocupações. Por quê? Para que a gente mudasse a nomenclatura no CBO, né? Estivador e estivadora. Ou entrar, permitindo a fazer uma brincadeira com você, não existe jacaré e jacaroa, existe jacaré macho e jacaré fêmea, né? Então, estivador macho e estivador fêmea. Vamos fazer um comparativo bem esdrúxulo, mas que deveria, sim, de ter alguém específico, de criarem comitês, tá? E esses comitês caminharem também com os órgãos que fazem a gestão da informação para poder ver o que pode atenuar nessa questão da maternidade feminina, que é muito importante. Mas agora eu queria que você me explicasse qual diferenciação que faz. É difícil de ter o afastamento ou o ganho ele reduz porque é afastado por um outro código previdenciário? Então, a nossa conversa foi exatamente sobre essas diferenças que algumas conseguiram se afastar e tiveram afastamento com auxílio doença. Então, esse valor, ele no montante, o somatório dele é inferior ao valor do afastamento do auxílio maternidade. E por que tem essa diferença? Por que o INSS não entende? Exatamente pela diferença na nomenclatura, que não existe lá presente. Ele ainda não entendeu que existe mulher, né, dentro dessa área. Porém, o ógmo, ele precisa descrever está junto com o médico do trabalho, que é um trabalho de risco, né? E aí, muitos deles, desse documento, ele não é apropriado para esse afastamento. Então, o obstetra não entende. Uma delas tiveram que levar vídeos como prova para mostrar que o trabalho é de risco. Então, assim, precisa ter esse entendimento e os órgãos precisam ter essa ação, eu entendo que todos, né? Porque em todos existem mulheres. Então, por que não ser algo já unificado, né? Então, um exemplo, assim, eu perguntei para o meu setor qual seria o passo a passo, né? Até pedi para que cada uma fizesse qual o passo a passo, e a gente não tem essa resposta. É tudo muito novo, ainda vou ver, ainda vou pedir a informação. Então, assim, eu não entendo que seja algo novo se já existe mulher há 23 anos. Não deveria ser algo novo. Por que é algo novo? Ninguém solucionou ainda.
porque ainda existe essa diferença. Então, assim, esse acolhimento para a mulher portuária, que não, eu acho que ainda falta, né? Então, quando alguém fala, sobe, desce, você sabe que se você está tropeçar ou se machucar, você não tem um plano de saúde, você não tem um respaldo que você tem pelo CLT. Se você se afasta, você não recebe, você fica sem o seu trabalho. Então, a gente precisa de uma atenção maior para a mulher, né? Em relação. A gente vem mostrando que a gente vem evoluindo, que a gente pode estar presente dentro do porto, que a gente executa um bom trabalho, mas eu acredito que elas também, no caso, falo elas porque são as mais antigas, né? Então, tenho que me incluir. Então, nós precisamos, até porque nós vamos receber novas mulheres, então o quantitativo ele vai aumentando, porém a gente precisa ter uma atenção maior para para a categoria mesmo, a mulher portuária. Legal. Quando você falou de afastamento, né, das mulheres, e você tem a questão da CLT, é muito importante ressaltar que a própria Constituição, ela, no seu artigo 7º, ela ressalta sobre os mesmos direitos de quem é seletista com quem é avulso, né? Então é muito importante a gente pegar, primeiramente, a Carta Magna do país e depois ir no Código Brasileiro de Ocupações, a questão de afastamento na Previdência e, principalmente, Vânia, que eu acho que deveria de se procurar também através de uma jurisprudência. Muito importante que se tenha uma jurisprudência nesse sentido de afastamento por auxílio maternidade e não auxílio doença, né? Porque quando você vai ao médico, que você passa por um obstetra, que você tem a questão da maternidade, é muito importante que ele coloca lá no laudo dele que foi feito um parto, que o parto foi perfeito, que a criança nasceu com tanto X de quilos, com um tamanho X de centímetros. Então tá tudo descrito ali. O porquê, aí demora-se a entender que 23 anos a gente tem uma mulher no porto, a gente não tinha condição de ter um banheiro feminino. 23 anos a gente tem uma mulher no porto e a gente não tem uma condição de fazer uma leitura que existe o auxílio maternidade, quando na realidade a Constituição garante direitos iguais para ambos vínculos de emprego, né? Tanto a questão do avulso quanto a questão do CLT. Então é muito importante que vocês se reúnam cada vez mais, né? Que busquem orientações com outras entidades, né? Que no caso aí vocês têm a parceria da Mulheres e Portos, né? Tem outras parceiras que podem acrescentar, vocês têm as portuárias do Brasil, que é muito importante, e também não deixem de buscar recursos a alguns homens, né? Tem alguns homens que conhecem também, e não é só conhecer, é ter a sensibilidade e a empatia de se colocar no lugar das pessoas e saber e poder fazer algo, né? Até nas questões sindicais também, eu não sei como que está sendo tratado no seu sindicato Itajaí. Qual o movimento que está sendo feito? Itaguaí, perdão. O meu sindicato ele é bem presente, sim, né? Então, assim, o que mais eles falam, assim, a Vânia busca o conhecimento, busca de informações, mas eu ainda não recebi, no caso, nem do meu sindicato, mas do meu órgão, né? Que eu solicitei qual seria o passo a passo e eu ainda não recebi, porque eles estão com essa demanda de estarem recebendo os novos TPAs e ela ainda não conseguiu esse tempo de me atender. Mas a gente, no caso, vem buscando algo mundial mesmo, né? Que isso seja padronizado, né? Porque a gente vem vendo, as mulheres elas estão já avançando nas idades e algumas delas já estão perdendo até a oportunidade de serem mães, né? E algumas a gente busca falar sobre o assunto e a gente está deixando um pouquinho para poder entender, e outras já têm que buscar a justiça porque não conseguem esse acolhimento. Então é uma temática ainda que a gente vai lutar muito aí, mas eu acho que juntamente com, não só com o sindicato, mas eu acho que a gente tem aí as federações também, né? E dentro de Mulheres e Portos existe também muitas mulheres fortes também, e de patente, né? Vamos dizer, são advogadas, e elas se dispõem a conversar e tirar nossas dúvidas e auxiliar, que é muito importante, que faz a diferença.
mas a gente precisa de avançar sobre isso e não esperar mais um ano, porque não é um assunto que é novo, né? Eu entendo que é algo que tem que estar já muito para frente do que eu ter que levantar e bater a porta, porque parece que é fácil, né? Eu levantar, bater a porta e ir lá no INSS. Hoje eu falei, gente, dá vontade de levantar e bater a porta na porta do INSS e perguntar. Mas a gente levantou essa bandeira aí, a gente precisa dessa resposta. E eu conversei com uma delas, né? Uma até que foi mãe há pouco tempo, perdeu, né? Teve uma gestação interrompida, perdeu, e ela passou por muitos traumas, né? Então, é um assunto assim que a gente tem que levantar sim a bandeira e tem que lutar por isso e falar muito sobre isso até a gente ter um resultado, porque essa questão da gente só ficar questionando, a gente precisa hoje, que um dos grandes temas você falou sobre os avanços, a gente precisa ter esse avanço. Eu quero voltar aqui e falar assim, olha, nós conquistamos e já está sendo feito, porque não acho que seja algo tão difícil de se conquistar, né? Porque existe essa pendência. Vânia, e aí se servir de alento para você, isso não é só uma particularidade das mulheres portuárias, tá? As mulheres marítimas têm o mesmo problema, tá bom? De afastamento pela maternidade. Duas coisas que a gente tem que trabalhar em questão da maternidade um ser humano para nascer, um homem precisa de uma mulher e uma mulher precisa de um homem. Isso é o ponto fulcral. Então, envolver o homem nessa temática, né? Um segundo ponto é a gente equilibrar a questão da maternidade, porque muitas das vezes a gente entra para ingressar numa profissão e a gente pensa em crescer na profissão e esquece do lado social, do lado familiar. Então é muito importante também ressaltar, porque as mulheres estão chegando agora, muitas mulheres novas, né? Tem todo um processo, né? E dentro desse processo há também sonhos, né? Sonhos de casar, sonhos de ter filhos, e que às vezes vão sendo postergados com o decorrer do tempo. Então a gente tem que trabalhar isso, envolver o homem, né? Porque o homem também é parte nisso, e também trabalhar a mente das mulheres, porque segundo relatos aqui que eu tenho, é que quando as mulheres fazem muita força, dependendo do trabalho, se há um problema de rebaixamento do útero, né? Então também a gente tem que ficar ligado nessas questões. Então trabalhar também as questões fisiológicas da mulher, entendeu? Tratar da mulher e incluir o homem nessa conversa, nesse rolê todo, né? Lógico, tem outras questões aí que auxílio doença, auxílio maternidade, também tem que ser colocada, mas dentro desse contexto todo também tem que trazer o homem, né? Assim como o homem tem que trazer a mulher dentro do trabalho portuário. E eu enxergo assim, e se você também precisar, eu estou aqui à disposição sua, que é um assunto, que é um tema interessantíssimo e que é um tema que não é uma particularidade das mulheres portuárias, como eu falei. Agora, vindo aqui para a questão de trabalho, de progressão na atividade, o que você traz aí para nós e que as suas amigas, as suas parceiras de trabalho contribuem aí? O que vocês esperam da Estiva para o futuro? Olha, eu recebo o Porto e a Estiva, como eu te falei, de braços abertos, assim como eles me receberam. Eu tenho um carinho enorme, às vezes, e eu escuto todos os dias uma frase diferente. Eu falei que eu estou fazendo um livro de tanto que eles falam uma frase tão bonita assim, sabe? Um exemplo, se você cair, eu caio também. Não quero que você desista. São muitas coisas que acho que é uma forma de me manter ali, né? Então, quando eu questiono alguma coisa, eu brigo, gente, eles vão me achar uma chata. E ao contrário disso, eles aceitam, ou quando eu questiono, eles aceitam o que eu estou falando. Então, assim, justamente por eu achar que é um lugar que merece ter mais mulheres, eu incentivei as outras a virem, né? Eu faço parte do grupo dessas novas que estão vindo, já da Estiva, são 5 que estão vindo, e na Capatazia ainda estão no processo, 5 já estão fazendo o curso de integração, e eu falo para elas que é uma honra que quando elas chegarem eu quero abraçá-las. Não estarei no Rio, porque elas são do Rio, mas eu fiz questão de estar lá no TAF, participei, tirei foto,
isso para mim é uma forma de incentivo, né? E o trabalho em si, quando as pessoas falam, o trabalho ele não é só força, ele também é jeito, e a gente entende isso, e nós somos capazes de executar. Então, eu acredito que o Porto ele ainda tem muito a evoluir, e tem muitas portas abertas aí para as mulheres estarem vindo, e eu incentivo muito as novas chegarem, e que venham ano que vem também mais delas, e a outros portos também atualizarem, né, o seu quadro, assim como na Bahia, já, em nome de Jesus, a gente espera mais um processo aí, que venha outras para a Ivete não ser a única aí, mas o Porto, ele está, como dizem, você está florescendo o Porto, e mostrando também o Porto para fora do muro, né? Esse é um tema muito bonito, e eu me sinto grata em fazer parte desse lugar aí, por mais que às vezes eu fique, né, chego em casa e falo, gente, eu aprendi a gritar, eu aprendi a falar palavrão gritando, eu falei, meu Deus, eu já estou gritando. Aí eles falam, não adianta não, que a estiva já está aqui no teu sangue. Aí eu fico, gente, o que eu mais escuto é assim, quando eu chego, você é filha de quem? Eu falo, não sou filha de ninguém, eu sou órfã. Aí eles vão e falam, não, porque você já é estivadora há muito tempo, você já nasceu estivadora. Aí eu fico, gente, eu devo estar gritando muito. E esse quadro, ele modificou. Quando eu cheguei no meu primeiro trabalho, as pessoas já entravam gritando, já iam assinar gritando. Eu fico, que lugar é esse? Aonde eu estou indo? E depois que eu comecei a vivenciar, né, ver essa diferença, a entender, hoje até dentro do ônibus eles não gritam mais, eles falam baixo, eles respeitam, tem mulher aí, não sei o quê. Então, assim, é uma honra fazer parte desse mundo. Eu mudei e estou mudando, e para mim tem sido uma evolução enorme. Vem vindo aí a candidatura da CPATP, já fui uma das primeiras candidatas. Mas vamos lá, e aí continuando aí, você falou do pessoal, do acolhimento, de estar falando alto. É uma particularidade nossa a gente falar alto, né? Que a gente quer falar com o guincheiro, em vez de falar no rádio, a gente grita com o guincheiro, então a gente acaba falando alto. É uma particularidade nossa que ninguém vai entender, só quem é da família vai entender esse rolê todo. Exatamente essa frase, né? Quem é da família, que entende. Eu falo em casa, eu falo assim, gente, até para você manter um relacionamento saudável em casa, você tem que ficar mostrando como funciona a escala, porque ninguém entende. E assim, ser da família. Nossos colegas, eles passam a ser a sua família. Então, o sistema em si é muito mais prático. O diálogo, né, de você estar lidando com os seus colegas, e eu falo lá, gente, eu falo para as novas que estão chegando, eu falo, nunca discutam com eles, porque você não. Aí eu falo, pô, toda hora você atende telefone, não sei o quê. Eu falo, sim, tá? Porque não tem algo maior do que você estar dentro de um porão, numa altura, e alguém segurar teu braço e falar, e te segurar e falar assim, tô te protegendo. Ou então alguém te gritar, porque eu falo, gente, vou trocar meu nome, hein? Vocês me gritam toda hora. Então não tem algo maior do que alguém te defender, te proteger. Então, são eles que me protegem. Então, assim, não tem, eu falo que eu tenho que honrá-los muito, né, porque por eles terem nos recebido dessa maneira, porque eles, né, tinham todos os motivos para poder não nos receber tão bem, e foi ao contrário. E para mim é uma honra fazer parte desse mundo portuário e estar no meio de todos eles. Vânia, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Barreiras e avanços. Quais foram as principais barreiras que você acha que ainda tem e quais foram os principais avanços que você acha que ainda que foram feitos aí nesse decorrer aí desse ano que você está aqui na atividade portuária? Então, as barreiras que eu entendo ainda não está vigente todo o sistema feminino, que deveria ser por obrigação. Eu acho que isso não é dependente do meu porto ou do Porto do Rio, é algo mundial, e para mim, ao meu ver, não deveria existir, né? E os avanços são a evolução está recebendo novas mulheres. Isso, para mim, é uma evolução. Está tendo essa visibilidade, em entenderem
que nós somos fortes e podemos estar em qualquer lugar, que não existe essa questão de que ali não é o seu lugar, não, ali é o seu lugar desde que todo mundo se respeite, desde que todo mundo se ajude. O que tem provado é que o Porto ele é um lugar feminino também. E os maiores avanços são essas oportunidades de poder estar acolhendo e trazendo a oportunidade das mulheres chegarem. Legal, Vânia. E é isso daí, é bem gratificante ter vocês aqui. Hoje vocês são em 4 em Itaguaí, não é isso? Somos 2 mulheres. 2 só? 2. No Rio? No Rio ainda vai entrar, que elas estão em curso, são 5 mulheres que estão no curso de integração. 5. De um total de 300 que teve em Itaguaí, é isso? Só no total em Itaguaí foram 300 candidatos para o TAF e apenas 20 mulheres de 300 foram só 20 mulheres, 4 passaram no TAF e apenas 2 deram continuidade hoje, né? E no Rio, o aumento foi enorme. Na capatazia foram um quantitativo de 69 mulheres para o TAF. Uhum. E na estiva passaram 5. Passaram 6, uma desistiu. Aí está aqui, são 5 mulheres no curso de integração. Isso para mim já é uma honra, fico honrada. Porém, eu não trabalho com elas, né? Porque elas são do Rio e eu sou de Itaguaí. Mas eu acho que a diferença, você já consegue entender um montante do que faz a diferença da gente, nós, eu e outras colegas que já vêm divulgando como funciona o trabalho, e elas já conseguiram entender e estão cada vez mais se interessando em fazer parte desse processo seletivo. Legal. Elas já fazem parte do clube da Luluzinha, do seu clube da Luluzinha, do Portuários do Brasil? Fazem. Já fazem? Inclusive, eu tenho o grupo delas separado, que eu fico só com elas auxiliando, instruindo. Gente, vem com calma, o curso é assim. Olha, nunca discutam com eles, eles estão ali para te ajudar. Então, já venho auxiliando, já faço parte, eu do grupo delas e elas das nossas páginas, das nossas redes sociais. Legal, legal. Fico contente com isso. É sempre bom estar com você aqui. Eu te agradeço de coração aí a tua participação. A Estive em Movimento. Eu tenho que correr. Isso daí é uma mensagem subliminar para mim que preciso correr, né? Deu para dar uma manjada aqui, eu estou muito fortinho, né? Mas estive em movimento, eu tenho que também permanecer em movimento. Parabéns por criar o Portuários do Brasil e por estar sempre agregando para as trabalhadoras e trabalhadores portuários, né? Que é muito importante aí. Saiba que aqui em Santos as portas estão abertas para você, para todas as portuárias. É sempre muito bom ter vocês como parceiras de trabalho. E como a gente está caminhando aqui para o final, eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais e passassem um recado para quem você quiser e desejar. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecê-lo, fazer parte lá do seu congresso, espero participar no que vem, até de uma maneira diferente, com um quantitativo maior, né, de mulheres. Eu que agradeço Mulheres e Portos também por esse carinho em abraçar nossas causas. E Portuárias do Brasil, quero dizer para vocês que para mim é uma honra fazer parte, né, da luta de vocês, que é a minha também. Independente de eu ser nova, estou aqui há 1 ano apenas, mas espero fazer a diferença, contribuir para que a gente evolua, porque nós estamos aqui, né, somando dentro do Porto e evoluindo junto com o Porto. Agradeço ao meu sindicato pela postura, né, de me aturarem e pelo Ogmo por me atenderem todos os meus questionamentos, né, todas as minhas perguntas. Eu agradeço a todo mundo e quero dizer que tudo para mim é novo. Como eu disse, eu sou nova, quero aprender, tenho muito a aprender. Quero agradecer a Noel, que é do Porto do Uruguai, que também ela vem buscando, me pedindo, me solicitando para que mostre mais as dificuldades das mulheres. Então, assim, é um pouco difícil de conversar, porque a gente tem que ficar traduzindo, mas eu estou aqui para aprender. Eu acho que o maior que nós temos é a evolução, né? Essa tentativa de a gente querer aprender. E quero
poder fazer parte aí, estar ano que vem aí já com o meu registro, em nome de Jesus, e ter essa vitória aí, que a gente tem que fazer a diferença, né? Sempre quis estar em um lugar onde eu pudesse fazer a diferença. E Legal. agradeço pela oportunidade, tá bom? Beleza, Vânia. A Bíblia diz que quando Deus coloca um plano para você, ele é perfeito no plano. Então, creio eu que mais dias ou menos dias você vai estar aí com o seu registro na mão. Se ele te colocou nessa, ele é fiel para colocar você em coisas muito maiores. Tá bom, minha querida? Né? Obrigada. E a gente vai ficando por aqui no nosso canal do Papo de Porto 013. Quem quiser acompanhar nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus.